Agrofloresta de São Miguel. O que será esse espaço aqui aberto e o que já é aqui nesse espaço fechado, onde a gente tem a área 1, que é a área mais antiga, com plantas já bem adultas, que já produzem, que já dão sombra. Aqui nós temos a Alameda das Sete Dores. Aqui nós sepultamos as galinhas lá, aquelas galinhas de estimação que fazem parte do nosso... alimentam a gente a vida inteira, né? Então eu acho injusto jogá-la para se acabar. Então aqui é a Alameda das Sete Dores, porque é formada por essa planta aqui, que nós chamamos de boldo sete dores, né? Então essa alameda aqui ficou bem charmosa e eu fiz com o resto da areia que foi obtida da perfuração do poço artesiano, que eu disse a vocês que deu seco. Aqui nós temos essa bela vista do Guaporuvu e por trás uma flecha de agave. Aí você já vê aqui a área 2, onde tem palma forrageira. A beleza aí do pé de tamboril. E aí nós continuamos aqui na área 1. Tá precisando de um manejo aqui, confesso. É porque é muita coisa, pessoal, para uma pessoa só. Então eu vou trabalhando aos poucos. Vou melhorando essas questões aqui aos poucos. O manejo é necessário, mas João Paulo é só um. Nós fomos subindo aqui. Vamos pegar. Veja a altura das árvores aqui, ó, já são bem grandes. Isso tudo aqui é área 1 da agrofloresta. Essa aqui foi a primeira cerca viva que eu fiz, cerca viva leucena. Esse capim aí já é o terreno do vizinho. Sistema convencional. É muita coisa para mostrar, gente. Um vídeo assim não dá certo. Ou melhor, não dá conta. Mas aí vocês vão olhando aí. Aqui é a área 1, já bem desenvolvida. Tudo verdinho. Na hora quente a gente já tem bastante sombra. É o solo protegido. Manejo de poda em dias. E aí nós vamos saindo aqui. E vamos dar uma pausa e voltar na área 2 ou 3 ali embaixo. Contudo, melhor permanecermos por aqui, que aí vocês vão vendo aqui o espaço aberto, onde eu estou pensando em implantar agrofloresta. Minha maior preocupação nesse momento é a água que eu não tenho, né? Hoje está um dia aparentemente com possibilidade de chuva, mas a estação chuvosa é bastante variável aqui no semiárido pernambucano, assim como nos demais semiáridos do nosso Nordeste. Então ali, ó, essa parte mais verde ali embaixo é o anexo cafeeiro, e aqui é a área 2, destinada ao cultivo de palma forrageira, mas com a presença de diversos arbustos também, que servem de ninhos para os pássaros, que faz um certo sombreamento, né? E aí nós adentramos agora aqui no anexo. Reparem aí o anexo do café, esse verdinho, essas moitas, como a gente diz, verdinhas aí que vocês veem, é o margaridão brotando. E o café está nesse porte aqui. Caiu uma garoa aqui agora há pouco e aí ele ficou assim molhadinho. Mas o café está bem sofrido. Veja como ele está amarelado. Isso aqui foi em decorrência da ausência de chuva, né? Então há uma diferença de aproveitamento de nutriente e consequente desenvolvimento por parte dessas plantas. Por quê, pessoal? O anexo é uma área nova. O manejo começou em 2022, janeiro de 2022. Então o solo ele ainda não está preparado, né? Embora a gente já tenha feito, vejam só,
os camalhões de palhada, o resto da poda, né? Quem está me dando material para poda é essa planta aqui, que é o margaridão, né? E aqui é o café. Veja que boniteza. Contudo, está havendo a necessidade de água, porque com a água as plantas vão se desenvolvendo e a gente vai fabricando matéria seca para ir compondo o perfil superficial do solo. E aí nós vamos aqui entrar, se lá em cima é deserto, o anexo é savana, e agora a gente adentra aqui na floresta, porque a área 3 também tem café, mas aqui é um cultivo bem diversificado mesmo, né? Aqui eu levei bem a sério a questão da diversificação, maior número de espécies possíveis que estão aqui encorpando esse espaço agroflorestal. Então, as plantas de café mesmo estão precisando de água, né? A gente tem uma precipitação, alguém comentou até assim, mas você disse que aí chove bastante. Aqui chove a média dependendo do ano, a média geral para o semiárido pernambucano é 600 milímetros para anos normais. Mas aqui em Triunfo a gente consegue até o dobro, a depender da quantidade de chuva, né? Se for um ano atípico mesmo, a gente consegue o dobro. E o ano passado eu ainda nem tive acesso aos dados de 2022, porque foi um mês que choveu, foi um ano que choveu todos os meses, né? Então eu não sei realmente ainda não tive acesso ao total acumulado para o ano. Mas para a quadra chuvosa, tenho certeza que excedeu os 600 milímetros. Mas aí o que acontece? Esses 600 milímetros ou mais são concentrados, gente. Às vezes em 2, 3 meses e o resto do ano passa seco. Aí não tem como as plantas não sentirem. Elas sentem e o reflexo vem na produção, no desenvolvimento, no crescimento vegetativo, né? Esse café aqui, por exemplo, esse cafeiro aqui foi implantado aqui no início de 2020. Era para estar bem maior, né? Então, essa suposta defasagem no desenvolvimento se dá justamente pela ausência ou pela limitada quantidade de chuva que é fornecida pela natureza a cada ano. Veja a beleza da florada do jenipapo sertanejo. Coisa maravilhosa. Essa planta ela é alimentícia e ela é medicinal, né? Essa planta aqui, essa palmeira, homenageia o professor Miguel Leonardo, da cidade de Serra Talhada. Olha a beleza do guapuruvu, imponente guapuruvu da agrofloresta de São Miguel. Então, vocês vão aproveitando aí a beleza da agrofloresta. Esse capim, gente, é outro terreno, viu? É o vizinho aí que cultiva capim elefante. Então a gente vê ó, o cafeiro, ele está pedindo muito por chuva. Está precisando de chuva para produzir. Está precisando de água. Essa aí é uma caraibeira, homenageia a professora Zizinha, da cidade também de Serra Talhada. Professora de História, professora Zizinha, e ela foi com quem eu estagiei por ocasião da minha faculdade de História. No primeiro dia do estágio eu trouxe a semente dessa árvore que tinha um pé lá na escola, no colégio Cônigo Torres, em Serra Talhada, onde ela lecionava a época e nos acompanhou durante todo aquele estágio. Aqui nós temos o urucum, né? Aqui chamado de açafroa, que se faz coloral.
Essa plantinha aqui é a burra leiteira. O fruto dela é bem apreciado por periquitos e papagaios nativos. Ter ela é um sinônimo de possivelmente receber a visita dessas aves. O ipê roxo. Aqui nós temos a temoia, outro ipê. Aqui nós temos a romã florando, pezinho de manga aqui. Olha o café chorando aqui, precisando de água, implorando chuva. Essa palmeirinha aqui eu trouxe de uma comunidade lá da zona rural de Ingazeira, é um município aqui do nosso semiárido. Eu não sei o nome dessa palmeira, mas se não me falha a memória, é a palmeira real. É diferente da palmeira imperial. A palmeira real tem aquele formato, mas ela é bem menor do que a palmeira imperial. Umbuzeiro, pinhasteca, tá bem grande o pé de pinhasteca, estou na expectativa de haver uma florada aí. Então, são muitas as plantas. Aqui no topo da serra, lá ao fundo a cidade de Calumbi. Olha que moldura bacana. Calumbi no meio desse limoeiro e desse pezinho de mamacadela. São tantas as plantas, pessoal, que muito embora eu as conheça, mas muitas vezes para falar assim, acaba fugindo o nome. Pimenta do reino aqui. Então, para vocês verem, essa área aqui eu gosto muito dela por conta que aqui eu consegui desenvolver uma diversificação bem ampla. São muitas as plantas que estão inseridas aqui nesse espaço, né? E elas estão coabitando entre si bastante, numa harmonia bastante significativa. E aí nós chegamos aqui na área 4. A área 4 da agrofloresta também tem café, pessoal. Você precisa, se você vai... a tristeza da planta precisando de água. Se você vai trabalhar com agrofloresta, você vai ter um cultivo diversificado. Você pode ter várias plantas alimentícias e produtivas, mas você tem que escolher. Tem que escolher uma planta que vá te dar um subsídio maior, que vá te dar um retorno maior e que possa ser a planta-chave da tua área, né? Então aqui é o café, a minha agrofloresta é o café. Mas se você mora numa zona mais quente, onde o café não se desenvolva, onde o solo não seja propício, aí você vai e escolhe uma outra variedade, uma outra espécie de uma planta que se adapte, né? Porque aqui, apesar de já se ter bastante, no passado Triunfo já ter sido um grande produtor de café e hoje está voltando a esse cenário, mas aqui nós estamos submetidos às condições do semiárido, muito embora estejamos no Brejo, mas o Brejo é uma micro-região dentro de uma região que é o semiárido e o clima semiárido acaba influenciando no desenvolvimento das plantas aqui. Então, mesmo assim, veja só, a gente tem uma variabilidade muito grande no desenvolvimento das plantas. As plantas se desenvolvem mais ou menos de acordo com as condições que lhes são oferecidas, né? E a gente vê nitidamente, visivelmente o estresse das plantas por conta da estação seca, né? Então, eu tenho a estação seca e ela prejudica bastante quando você não tem assim ainda uma estrutura. Agora a gente sabe que quando a planta atinge uma certa idade, no sistema agroflorestal, ela ganha uma resiliência maior. Isto é, ela tem uma capacidade maior de resistir. Ela tem uma capacidade maior de captar água e de se manter no seu metabolismo normal e produtivo, inclusive. Né? Mas isso demanda muito tempo. Eu estou aqui atuando há 20 anos, lá na área 1 mesmo, tem 20 anos que eu trabalho nela. Essas outras áreas aqui, elas são bem mais novas, a área 3 e essa área 4 aqui. A área 3 é de 2017,
a área 4, ou melhor, é de 2016, a área 3, a área 4 é de 2019 e o anexo é de 2022 e a outra lá que eu mostrei que está limpa ainda vai ser 2023, né? Então, o que são esses poucos anos em várias décadas de um cultivo sem cuidado com o solo, né? Sem cuidado com a manutenção dessa fertilidade, a manutenção dessa capacidade do solo de reter água, de ser um suporte, mas não só um suporte, mas que seja uma caixa de nutrientes para as plantas, né? Então, muitos criticam, não está dando certo, é insustentável, as plantas morrem. Está vendo aí o trabalho dele, a gente consegue desmentir pela própria fala dele. Gente, a gente é como formiguinha, está começando a trabalhar agora e sozinho. Eu estou literalmente sozinho aqui nessa área. Então o que eu tenho aqui já é de cantar vitória. Contudo, é necessário que se diga que é pouco tempo para que a gente já tenha um solo estabilizado com uma capacidade de retenção de água e disponibilização dessa água para as plantas de modo satisfatório. Eu preciso ter cobertura para esse solo o suficiente para gerar a liberação de nutrientes e também para gerar vamos chamar assim, de uma capa protetora contra a evaporação exacerbada e, consequentemente, a redução da vida dessas plantas e, consequentemente, do seu desenvolvimento, da sua produção, né? Então, eu já considero uma vitória já ter tudo isso aqui, já ter avançado tanto, como eu acabei de dizer, sozinho, né? Sozinho. Essa daqui é uma das testemunhas. É meu pé de mama cadela bem grande, como vocês podem ver, né? Então, são testemunhas minhas as plantas, que veem a minha luta, que vão recebendo, vão acolhendo, né, o manejo e vão dando frutos. Os frutos muitas vezes são das plantas, mas também o fruto é da vitória de você ver o desenvolvimento daquele seu trabalho, daquilo que você sonha em fazer, né? Então, insistir mesmo contra a correnteza, mesmo quando o povo chama você de louco, quando diz que não vai dar certo. Um dia dá. Se eu comecei esse trabalho, se eu não terminar, tem os meus descendentes aí que podem dar continuidade se assim desejarem, porque somente quem é doido não percebe que está insustentável produzir e degradar. Porque quem perde é o próprio povo. Quem perde são as próprias pessoas que querem produção sem preservação. Sem preservar, meu pai dizia que toda fonte, ou melhor, todo depósito onde só se tira sem se colocar, ele termina secando, porque depósito não é fonte. Então, que a gente possa depositar sobre o solo nutrientes, diversificação, respeito pelos animais selvagens, pelos pássaros, pelas abelhas, por todos os seres que compõem o espaço rural onde a gente trabalha. É tão importante ter essa concepção de pertencimento, não de ser dono, mas de ser alguém que está preservando, que está ajudando a vida a se manter. E isso é o que faz com que eu não desista do sistema agroflorestal. Procuro fugir o máximo de ideologias, procuro fugir o máximo de contradições, procuro fugir o máximo de pessoas que não ajudam, fugir o máximo de ideias que não vêm a somar, mas sempre com aquela mandatória de permanecer cultivando alimentos, cultivando vida, respeito, preservação e, consequentemente, sobrevivência nessa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Que aqui é para nosso sustento, nosso e das futuras gerações. Que nós possamos cuidar daquilo que Deus nos confiou,
para que os outros nossos descendentes possam também usufruir da vida em abundância prevista pelo Evangelho de Jesus Cristo.